sempre teve muitas desvantagens, tá? Desvantagens por quê? Por uma série de fatores, mas a gente pode colocar aqui, ó, o que a gente observa, desigualdade na distribuição de renda, tá? Se a gente pensa em rendimentos, tá? E a gente estratifica a população brasileira em termos de rendimento, e quando a gente vai para a parte mais pobre, a porcentagem mais pobre da população brasileira, ela é majoritariamente negra, tá? Um outro fator que é importante é a frequência escolar e o analfabetismo que a gente observa na população negra. Então, a gente tem porcentagens muito maiores de, analfabetismo ou menos frequência escolar dentro da população negra quando comparada com a raça branca, tá? E um outro terceiro importante fator seria as desigualdades que encontramos no trabalho ou no emprego. Então, se formos observar essa questão de emprego e ocupação, trabalho, a gente tem uma maior porcentagem da raça branca, tá? Nos principais pilares, ou nos empregos, nos trabalhos, digamos assim, de maior estabilidade ou de maior importância, como, por exemplo, funcionários públicos, militares. Então, nós temos mais brancos, tá? Indivíduos da raça branca, nesses polos, tá? Enquanto que, quando a gente vai para o trabalho informal, sem carteira assinada, já esse percentual muda. Nós temos mais negros, tá? Em trabalhos informais, trabalho de carteira não assinada, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, contextualizando, é extremamente importante quando a gente pensa na questão da saúde, tá, pessoal? Então, o que a gente começou a observar lá em 2009, quando foi introduzido, né, na verdade, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, então a gente está falando de 2009, a gente começa a ter um certo reconhecimento das iniquidades, tá, que nós temos na população brasileira. Então, o Ministério da Saúde começa a reconhecer isso daí. Então, nós temos um movimento negro muito forte que veio trabalhando junto para que esse reconhecimento fosse, de fato, feito, tá? E o que a gente pode observar é que a gente tem algumas marcas dessa política, tá? Então, a gente começa a reconhecer o racismo, tá? A reconhecer que existem desigualdades étnicos, raciais, tá? E também o racismo institucional, tá? Então, com essa política nacional, a gente começa, então, esse processo de reconhecimento, olha, de fato, a raça preta, ela está em desigualdade, nós temos o racismo incorporado na nossa sociedade e precisamos, de fato, criar políticas públicas para que isso seja resolvido. Ótimo, então, a gente tem essa política nacional voltada para a saúde da população negra, e quando a gente vai falar, ou a gente entra no quesito saúde, propriamente dito, nós temos, pessoal, para vocês terem uma noção, quando a gente fala em saúde, a gente fala de o quê? Saúde física e mental. Então, uma pessoa com uma boa saúde, ela tem que ter um equilíbrio físico e mental, tá? Então, quando a gente entra na saúde da população negra, a gente começa primeiramente, talvez a Thalita vai
mergulhar um pouco mais nesses quesitos aí, nós temos o quê? Com esse sentimento de inferioridade, acabou que a população negra, ela ficou um pouco mais acometida, e quando a gente pega em transtornos mentais e comportamentais, nós temos que, dependendo do eixo ou do extrato desses comportamentos, vou dar um exemplo, esses comportamentos ou transtornos mentais devido ao uso do álcool. O que a gente observa é que a maioria da população, quando a gente estratifica isso daí, a maioria das pessoas que têm esses transtornos são negros ou pardos, tá? Enquanto que, se a gente aventurar para o tabagismo, por exemplo, nós temos um predomínio da raça branca, tá? Dando outro exemplo, o consumo alimentar. Quando a gente pensa no consumo de carne, por exemplo, nós temos que os negros, eles consomem mais carne com gordura do que as outras raças ou cores, tá? Na atividade física, nós temos um predomínio dos negros, mas, infelizmente, quando a gente pega, por exemplo, uma doença crônica que afeta não só a população do Brasil, a questão da hipertensão, nós temos que, a maioria, né, das pessoas acometidas são pretas, tá? Ótimo, então, quando a gente aventura nessa questão de doenças, tá? Quais seriam as doenças mais prevalentes na população, ou na raça negra, na raça preta? A gente pode citar alguns, tá? Que são os mais prevalentes, mas existem inúmeros, mas eu posso citar aqui, por exemplo, a anemia falciforme, tá? Para quem não sabe, que é uma mutação que ocorreu há milhares de anos, lá no continente africano, e segundo a história, né, a anemia falciforme foi trazida juntamente com os negros, pretos da África, tá? Então, a anemia falciforme, dentro da raça preta, ela é muito prevalente, tá? Outra doença é diabetes do tipo 2, tá? Extremamente prevalente entre os pretos, os negros, tá? A hipertensão arterial, que eu já citei, ela tem uma tendência de ser mais complicado em negros do que em brancos. Temos uma outra doença que é derivada da deficiência de uma enzima importante, tá? Que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que causa anemia hemolítica, então é mais presente na população negra, tá? Então, nós temos um conjunto de doenças que são mais prevalentes, tá? Mas a ideia é a gente pensar, mas por que elas são mais prevalentes, tá? E aí a gente entra num outro quesito, que é o seguinte: como é que o panorama das pessoas que fazem consulta médica, das pessoas que vão no SUS? Como é que esse percentual, como que se dá essa estratificação em percentual, tá? Então, se a gente pensar em acesso à saúde, tá? Acesso ao SUS, tá? Que é o Programa Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, nós podemos observar que a maioria, tá, pessoal, mais de 60% dos indivíduos que procuram o SUS são negros, tá? Ou pardos, tá? Quando a gente pensa numa consulta médica, tá? Que seria alguma coisa particular, aí a gente tem uma inversão, tá? A gente tem que os indivíduos brancos, da raça branca, elas tendem a realizar mais consultas médicas, tá?
consulta com dentista, ir ao dentista. Quando a gente vai observar, nós temos que a raça branca é que mais vai ao dentista, tá? A obtenção de medicamentos, tá? A obtenção de medicamentos, nós temos que, pronto, há um certo predomínio da raça branca, tá? Depois de uma consulta médica, obter os medicamentos, lembrando, sem ser pelo SUS, tá? Pela farmácia popular. Quando a gente aventura, ou quando a gente vai um pouco mais em relação à obtenção de medicamentos, o que a gente pode observar é que quando a gente pega e observa a farmácia popular, que é a farmácia vinculada ao SUS, nós temos que há um predomínio da raça negra, de pessoas negras que vão pegar o medicamento, tá? Então, essas coisas são interessantes para a gente ver que a gente tende a ter uma polarização para o bem ou para o mal, ou para o menos bem, né, da população negra, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, na saúde da mulher, para vocês terem noção, pronto, a gente teve recentemente o Outubro Rosa, né? Então, quando a gente pensa naqueles exames, né, a mamografia, tá? A gente tem uma predominância gigantesca, pessoal, de mulheres brancas, tá? E de mulheres brancas com ensino superior que fazem a mamografia. E em relação à população negra, o que a gente observa é que há um percentual bem menor de mulheres que vão fazer esse exame tão importante que é a mamografia, tá? Consultas pré-natal, orientação sobre o risco de gravidez. Exatamente, Maria Helena. Então, consultas pré-natal, orientação sobre o risco de gravidez. Então, nós temos um percentual muito maior de mulheres brancas que fazem isso, tá? Quando comparados com mulheres negras ou pretas, tá? E nós temos um fator que é interessante, só a título de curiosidade. As mães de pretos, pardos, indígenas, no geral, são mais novas do que as mães de brancos. Olha só que interessante. Então, nós temos vários fatores, tá, que estão embutidos e que fazem com que a nossa população negra hoje seja, a saúde, né, da população negra seja tão afetada. Outros fatores. Sífilis em gestantes, tá? Então, até 2013, nós tínhamos, dados mostrando que 17 de 100 mil, tá? Nascidos vivos, estavam diretamente relacionados a pessoas negras, enquanto que nós temos 6,7 para a população indígena, 6,6. Então, é mais do que o dobro de gestantes com sífilis, tá? Quando comparado à população branca. Mortalidade materna, pessoal. O que nós temos observado é que nós temos um percentual de mortalidade dentro da raça branca muito maior do que da população branca, tá? Então, mais pessoas morrendo, pessoas negras morrendo devido a essa questão de gestação, enfim, né?
Quando a gente pensa em outras morbidades... exatamente, Paula. Esse daí é um fator impressionante, tá? Que quando... eu vou trazer um dado aqui, que quando a gente pensa em pessoas que sofrem preconceitos, tá? Preconceitos quando eles vão para algum estabelecimento de saúde, nós temos, em primeiro lugar, a raça preta. Em segundo lugar, nós temos indivíduos de pouca instrução ou que não possuem escolaridade, alguma coisa assim, e nós temos as mulheres, tá? Então, imagina que sofrem algum tipo de preconceito ou o profissional não faz o serviço direito, enfim, é uma coisa que a gente precisa mudar, tá? A gente precisa mudar o sistema, e mudar tudo, né? Ótimo, então, quando a gente pensa em outras morbidades, vamos pensar tuberculose, hanseníase. Essas duas doenças, elas, elas estão ligadas, direto ou indiretamente, muitas das vezes, com as questões socioeconômicas, tá? Ou seja, quando a gente vai observar os indivíduos que tiveram tuberculose, ou tuberculose, por exemplo, nós temos, primeiro, quando estratifica, raça indígena, raça preta, e depois a branca, tá? E quando a gente pensa em hanseníase, já a raça preta, ela aparece em primeiro lugar. Então, das pessoas que têm hanseníase, a maioria é preta, tá? Outro exemplo, doença de Chagas, diretamente relacionados com as questões socioeconômicas, tá, pessoal? Então, se a gente pega de como a doença ela se comporta, de como a doença é transmitida, tá? A gente tem diretamente uma relação com questões socioeconômicas. E quando vamos observar os casos de doença de Chagas no Brasil, nós temos que a maioria que é afetada é a raça preta, tá? Quando a gente pensa em AIDS, HIV/AIDS, hepatites, tá? O que a gente observou é que nos últimos anos na última década, teve uma diminuição dos casos em relação à raça branca, porém, teve um aumento em relação à parda, à raça parda, tá? E quando a gente pensa em homens, tá, ou mulheres, nós temos que tanto os homens pretos quanto as mulheres pretas são os mais acometidos por HIV/AIDS ou hepatites, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente pode observar claramente que nós precisamos mudar o sistema, nós precisamos criar políticas nacionais, políticas públicas, para reverter ou para melhorar esse panorama, tá? A Paula falou desse caso de violência, tá? Obstétrica. Nós temos que, como eu já falei, né? Quando a gente pega essa estatística da discriminação no serviço de saúde, nós temos, como eu já falei, os negros sendo acometidos, discriminação, preconceito, enfim, depois pessoas sem instrução ou com pouco grau de escolaridade, mulheres, depois vem pardos e, por último, vem a raça branca, tá? Ou seja, a pessoa vai lá no hospital, ela é preta, ela pode sofrer algum tipo de discriminação,
as chances dela sofrer são muito maiores do que pessoas de outras raças, tá? Pensando nisso, que a gente precisa mudar, e, obviamente, eu trago isso, mas também trago algumas coisas que são importantes para a gente não falar nada está sendo feito. Eu acho que a gente tem que cada um contribuir, tá? E o que a gente tem de relatos, tá? É que, por exemplo, pensando-se em anemia falciforme, que é uma das principais doenças que afeta, né, prevalente na população negra, nós temos que, pronto, o Ministério da Saúde, em 2015, incorporou, por exemplo, tá, o transplante de células tronco entre parentes, na tentativa de tratar a anemia falciforme. Então, você tem a doação de medula óssea, ou de sangue, em alguns casos, ou do cordão umbilical, enfim. Nós temos, então, aqui o Brasil implementou isso. Então, o que a gente pode observar é que essa parte de tratamento e detecção da anemia falciforme, ela vem crescendo, então o pessoal vem trabalhando nisso, na tentativa de propor mais testes de diagnóstico, mais alternativas de terapias para anemia falciforme, como, por exemplo, hoje já se tem um teste para detectar a anemia falciforme que está no programa de triagem neonatal, tá? Então, isso mostra uma certa evolução na tentativa de detectar, diagnosticar uma doença que afeta muito e que é muito prevalente na população negra, tá? Então, o que a gente pode observar, e resumindo, né, basicamente, essa desigualdade racial que a gente vem observando por séculos, tá? Ele é um dos pilares, ou ele faz parte da estrutura da desigualdade social brasileira, tá? Então, nós temos inúmeras evidências que mostram que há uma barreira, tá? Uma coisa barrando a participação igualitária dos negros. Então, pessoal, nós precisamos criar políticas nacionais direcionadas aos negros, à população preta, tá? E também, um outro fator que é importante, o racismo, ele influenciou ou influencia diretamente a saúde da população negra, tá? Porque, por uma razão simples, ou por várias razões, o racismo coloca a pessoa negra em desvantagem no acesso a vários benefícios, como eu já falei, bens, direitos, oportunidades. E isso influencia diretamente na saúde da nossa população. Então, assim, nós precisamos mudar, tá? A gente precisa mudar e isso vai partir de cada um, tá? Tentando nas nossas próximas gerações e as gerações que já estão aqui, nós precisamos mudar a nossa sociedade, nós precisamos criar políticas públicas para os negros, pensando, e olha que eu estou falando só da questão da saúde, tá? Mas a gente sabe que tem várias outras questões aí, tá? Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido, eu queria colocar esses pontos aí para a gente poder discutir, tá? Obrigado. Uri, eu que agradeço e parabenizo você pela sua fala, a maneira que você estruturou, né, trazendo todo um contexto histórico,
e é essa questão, né, da etnia se configurar como um determinante em saúde. E a gente sabe como que é a ausência desse assistencialismo, principalmente na relação do médico-paciente. Ao longo da sua fala, algumas pessoas foram comentando aqui no chat, você foi interagindo, né? Um último comentário que a gente teve aqui, não sei se você chegou a ver, foi da Maria Helena, né, falando da questão da relação do médico-paciente ser brutal e da falta que os médicos cubanos têm, né, na assistência à saúde do nosso país, garantindo esse atendimento humanizado. Eu acho que talvez a gente já possa passar para a fala da Thalita, né? Você já foi interagindo com o pessoal, e aí no final a gente coloca aqui o público, né, para interagir com os dois, para comentar com os dois, debater com os dois. A Luciana colocou um último tópico aqui. As eleições desse ano já mostraram algumas mudanças, elegendo indígenas, quilombolas e mulheres. Precisamos olhar com cuidado as pessoas que nos representam. Exatamente isso, né, Luciana? A gente está no momento que a gente tem essa oportunidade, né, de buscar as figuras que lutam também pelas nossas pautas, pelas pautas de diversidade e de inclusão, né, tirando esse caráter de indigente social que o sistema corrobora para que a gente tenha. Mais uma vez, Rory, eu agradeço a sua fala, parabenizo pela maneira que você construiu, estruturou. Deixo o espaço aberto para a nossa convidada, Thalita, e aí a gente vai acompanhando e no final nós temos o retorno aqui para a gente poder fazer o debate, e aí o pessoal, se quiser também depois abrir o microfone para poder falar, para poder comunicar também, para além das manifestações do chat, fiquem todos à vontade. Bacana. Thalita? Posso começar, então? Por favor, né, mais uma vez obrigado por aceitar o convite, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, e de maneira análoga, pessoal, vocês fiquem à vontade para mandar as manifestações, os comentários pelo chat, que aí no momento posterior a gente pega os minutos finais ali da nossa roda para poder fazer esse debate, essa interação. Fique à vontade, Thalita, o espaço é todo seu. Gente, então, boa tarde a todas e todos. Bom, meu nome é Thalita Rodrigues, né? Vou me apresentar, né? Dizer a partir de quais lugares que eu vou falar e trazer contribuições para a gente pensar hoje sobre o tema da saúde da população negra. Então, eu sou psicóloga social e psicanalista. Atualmente eu faço doutorado em estudos psicanalíticos na UFMG, sou mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em teoria psicanalítica também pela UFMG, formei na UFMG, minha trajetória é quase toda na UFMG. Na verdade, minha formação acadêmica foi toda na UFMG. E, atualmente, eu sou coordenadora da Comissão de Orientação de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Essa comissão, ela foi criada em 2017, e então eu tenho sido coordenadora desde então, né, da comissão. Algumas pessoas aqui, eu acho que fazem parte, inclusive, ou já fizeram parte, eu vi que a Adelina está aí, ela participou ativamente da comissão por um tempo, né? Bom, então as minhas contribuições para pensar a questão da saúde da população negra vão ser a partir desses lugares, né? Enquanto uma mulher negra, uma psicóloga clínica, uma psicóloga social e uma pesquisadora da temática racial, né? Primeiro eu queria ressaltar a importância dos dados e da contribuição que o Rory trouxe, né, antes da minha fala, explicitando os determinantes sociais e econômicos da saúde, né? Como que a gente vai pensar em saúde sem pensar na dinâmica social, na estrutura social, como uma sociedade se organiza, né? Então, acho importante demais os dados que o Rory trouxe, porque ajudam a visibilizar
que a saúde ela é um produto, ela é um produto de várias dinâmicas de poder, né? E que se entrelaçam e que vão facilitar ou produzir mais ou menos saúde, né? Então, é muito importante ter essa perspectiva de saúde, não uma perspectiva reducionista, antiga, né? Ultrapassada, de que saúde é somente ter ausência de doença, né? Então, educação tem a ver com saúde, moradia tem a ver com saúde, saneamento básico tem a ver com saúde, trabalho tem a ver com saúde. Então, enfim, não é para falar de saúde, não dá para falar apenas do Sistema Único de Saúde, né? A gente vai falar do Sistema Único de Assistência Social, nós vamos falar das políticas de educação, das políticas de segurança pública, porque isso tudo acaba afetando, né, as populações, especialmente a população negra, né? Então, acho muito importante ressaltar a importância dos dados que Rory trouxe para a gente, né? Então, tendo essa perspectiva de saúde, né, numa perspectiva ampliada, como é que a gente pode pensar em saúde, né, diante de tanta desigualdade e violência racial que nós temos no Brasil, né? E aí eu queria só ressaltar, né, o quanto que, quando a gente está falando da perspectiva racial, né, de um recorte, entre aspas, racial, a gente está falando de raça enquanto numa perspectiva sociológica, né? A gente não está falando de raça daquela forma que ela foi forjada, né, ao longo dos séculos, como uma categoria natural, endodeterminada, né? A gente está falando de como que as populações, as diversas populações que existem, têm sido hierarquizadas a partir dessas diferenças, que têm se tornado desigualdades, né? Então, é sempre importante ressaltar isso, inclusive para pensar, principalmente na questão da saúde, porque para a gente entender as dinâmicas que o racismo pode produzir, né, de um adoecimento, né? Então, essa perspectiva é muito importante. Então, né, eu atuo, né, enquanto psicóloga clínica atualmente, e também pesquisadora, né, estou lá no meu doutorado, e uma das coisas que me chama muita atenção, enquanto mulher negra e enquanto psicóloga, psicanalista, é a necessidade de falar de saúde, levando em consideração o contexto nos quais os sujeitos estão, né? Então, eu sendo uma psicóloga, eu não posso pensar a saúde mental das pessoas que eu atendo apenas numa perspectiva individualizada, né? Apenas, não dá para eu pensar, ou é incorreto, né? Equivocado, eu pensar a saúde mental dessas pessoas desligada do contexto social, das relações que elas estabelecem, de qual identidade racial que elas têm, identidade de gênero, orientação sexual, né? Porque essas múltiplas identidades, esses diversos marcadores sociais da diferença, eles fazem diferença mesmo na possibilidade de ter uma vida mais digna ou menos digna, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso, né? Esse caráter da saúde de uma forma ampliada e global, né? Acho que uma das contribuições que eu posso trazer também é falar sobre o que seria uma saúde mental, né, da população negra, né? E para isso eu queria antes ressaltar, né, assim, mais um conceito importante, que é o conceito de racismo institucional, que foi exemplificado, né, com os dados e com a fala de Rory, né? E o que é o racismo institucional, né? Um discurso racializado, racista, que organizam as instituições e que acabam facilitando que determinados grupos sociais tenham acesso a essas instituições facilitado, digno, respeitoso, e, por outra via, faz com que determinados grupos não tenham acesso, ou o acesso seja dificultado,
por questões objetivas materiais, porque de distância ou de ausência de profissionais naquela instituição, ou mesmo porque quando essas pessoas vão até essas instituições, elas são destratadas, maltratadas, né? Então, isso é o racismo institucional, que foi muito bem exemplificado, né, nas falas do Rory. E aí eu queria convidar vocês também, né, a irem no site do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Nesse mês de novembro, né, no Novembro Negro, nós lançamos uma cartilha, um folder sobre racismo institucional. Então, o folder, ele é voltado, né, assim, tem um recorte maior para a categoria psi, ou seja, para as psicólogas e psicólogos, né, a fim de preparar ou dar subsídios para que essas profissionais e esses profissionais enxerguem o racismo que muitas vezes nós reproduzimos enquanto partes de determinadas instituições, né, para tentar sensibilizar essas profissionais e esses profissionais a se racializarem, ou seja, se entenderem como parte de um grupo racial e, portanto, parte do racismo que organiza a nossa sociedade. Então, essa cartilha está disponível lá no site do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e a ideia que a gente teve era de fazer circular mesmo essas informações de uma forma mais acessível, né? Então, está em formato PDF, se vocês quiserem baixar e divulgar, né? Porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Bem, então, como eu estava dizendo, né? Que contribuições que eu acho que eu posso dar, né, assim, para pensar a saúde mental da população, a saúde da população negra, e especificamente a saúde mental. Então, primeiro, né, explicitar de que nós não dá para pensar em saúde mental sem pensar em condições efetivas e dignas de bem viver, né, de acesso a direitos básicos como educação, alimentação, acesso à saúde, a moradia, trabalho, né? Porque como que um sujeito pode ter saúde mental se ele não tem certeza sobre o que ele vai comer amanhã? Se ele está o tempo inteiro sob ameaça, né, assim, no seu território, se ele tem uma instabilidade profissional, um trabalho informal que o coloca em situações de vulnerabilidade, inclusive de não saber por quanto tempo ele vai ter dinheiro e condições de pagar as contas básicas, né? Então, acho muito importante essa primeira questão. A saúde mental da população negra não pode ser dissociada dos marcadores, dos determinantes sociais e econômicos da saúde, e de como o racismo atua nessa organização social que faz com que a população negra seja a população mais vulnerabilizada, né? E é muito triste perceber que quando o Rory trazia, né, as estatísticas, a população negra ela estava como a mais representada em questões de vulnerabilidade, de coisas ruins, né? Mas quando a gente vai falar de situações boas, como, por exemplo, a presença em cargos de chefia no mercado de trabalho, aí a população negra não está representada como maioria, né? Então, esses dados, eles explicitam essas desigualdades. A gente não precisa sempre tê-los em mente, né? Bom, então, pensar a saúde mental da população negra é pensar o histórico de desigualdades que faz com que que tem feito a população negra ocupar espaços inferiorizados, espaços de vulnerabilidade, e que produz, obviamente, adoecimentos, né? E para pensar a saúde mental da população negra, eu também acho importante a gente se perguntar, né, se as relações raciais, se elas contribuem para a constituição do nosso psiquismo, né? E se contribuir, como será que isso acontece, né? Que é uma das grandes perguntas que norteiam atualmente a minha pesquisa de doutorado, né? Tentar entender, né, formular, né, produção teórica
que nos ajude a entender como que as relações raciais, elas são importantes para a constituição do psiquismo de todas e todos, e não só das pessoas negras, né? E por que isso é importante? Para explicitar que, primeiro, o racismo, ele tem impactos que estão para além das questões objetivas, que são explicitadas nas estatísticas, que são visualmente perceptíveis. O racismo, ele tem impactos maiores para além do que é visto, né? Assim, então, ele tem impactos na subjetividade, ele tem impactos nos nossos adoecimentos psíquicos, ele tem impactos nas formas como nós nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas, né? Então, todos acabamos, de alguma forma, internalizando o racismo, né? E eu vou retomar, né, a obra do professor Silvio de Almeida, né, Racismo Estrutural, em que ele fala de 3 principais concepções de racismo, né? A perspectiva individualista, a perspectiva institucional e a perspectiva estrutural, né? Então, se o racismo é estrutural, ele estrutura tudo, inclusive as nossas subjetividades, né? Então, isso é importante por explicitar como que não só as pessoas, nós podemos adoecer com o racismo, nós pessoas negras, e outros grupos raciais, né, especialmente as pessoas brancas, elas também são afetadas pelo racismo, seja principalmente por usufruírem de privilégios, mas também por reprodução de racismo e de violências, né? Então, eu tenho, né, pensado o conceito de mensagens enigmáticas de designação de raça, né, como uma contribuição minha para o campo da teoria psicanalítica, para pensar os processos de subjetivação de uma forma racializada, né? E eu tenho pensado esse conceito, tentando fazer esse exercício de trazer esse debate racial, aliás, de romper essa barreira, né, que tem sido colocada, dos estudos sobre racismo e relações raciais, entenderem o tema apenas como algo que deve ser tratado pelas pessoas negras, né? Então, retoma aqui também a psicóloga social, doutora em psicologia, Maria Aparecida Bento, né, que é uma teórica que tem estudado, né, assim, uma das precursoras dos estudos de branquitude aqui no Brasil, e ela fala sobre o pacto narcísico da branquitude, né, que é essa forma de organização social aqui no Brasil, de que as pessoas até admitem que existe racismo, né, mas elas não, especialmente as pessoas brancas, né, até admitem que existe racismo, que o processo de escravização deixou muitas desigualdades, muitas violências, mas elas não se entendem como parte desse processo, né? Elas nem se entendem enquanto grupo, né? Então, a necessidade da gente romper esse pacto narcísico da branquitude, né? Explicitando que, assim como a população negra, né? E o que é a população negra de acordo com os critérios do IBGE? São as pessoas pardas e pretas, né? Então, assim como a população negra é uma população racializada, a população branca também o é, né? E aí eu queria trazer algumas reflexões, assim, do que eu tenho percebido, né, de impactos do racismo, né, assim, na produção das nossas subjetividades, assim, e de adoecimentos, né. Bom, se o racismo, ele coloca, ele hierarquiza, né, as diversas populações, determinando que a branquitude é o parâmetro de beleza, de humanidade, de inteligência, e, por outro lado, determina que tudo que é relacionado a pessoas negras é ruim, é animalesco, é perigoso, é feio, como que a gente vai ter uma saúde mental, né, uma subjetividade que seja positiva, fortalecida, né? Se o discurso social, se tudo que a gente vê desde que a gente nasce, tende a colocar a negritude como ruim, né? E aí eu queria, para falar um pouco disso, retomar uma autora muito importante, né, que é a Neuza Santos Souza, que foi uma psiquiatra e psicanalista negra, que fez uma dissertação de mestrado
que foi muito importante para os estudos, né, assim, da subjetividade, do racismo. E a Neuza Santos, o livro dela chama Tornar-se Negro, né, as vicissitudes, né, de negros em ascensão social no Brasil. E aí, obviamente, que eu acho que é importante também a gente entender, né, que existe uma pluralidade de experiências de pessoas negras. Nós não somos um grupo amorfo único, né? Nós somos muitos e diversos. E essa diversidade também precisa ser levada em consideração, né? Bom, mas eu acho importante o que o título, né, da Neuza traz, do Tornar-se Negro, enquanto um processo de positivação dessa experiência, né? Ou mesmo de descoberta de que você é uma pessoa negra. Algo que pessoas, né, de pele retinta, pretas, né, de pele retinta, elas já sabem, né? Elas não estão surpresas com esse processo. Elas sempre foram designadas, desde que nasceram, quanto pessoas negras, quanto pretas. Agora, ter uma construção identitária, né, assim, subjetiva, né, positiva sobre ser negro, isso é um processo, né? Isso é um processo que requer um engajamento, um investimento que é pessoal de cada um, mas também é social, né? Então, é importante a gente entender, inclusive, o quanto que nos últimos anos, né, esse processo de fortalecimento das identidades negras a nível social tem melhorado muito, né? Tem sido muito diferente. Eu falava em outros espaços, por exemplo, sobre como que a questão dos cabelos crespos, por exemplo, tem sido algo muito importante para a construção de uma identidade negra positiva, né? E que para pessoas brancas pode parecer uma coisa mínima, né? Uma coisa desimportante, né? Mas que para nós, pessoas negras, não só mulheres negras, homens negros também, o cabelo tem um papel fundamental, são nossas raízes, né? Assim, e que nos últimos, sei lá, os últimos 10 anos, né? A gente tem, por exemplo, encontrado muito mais. O mercado descobriu que negras e negros somos consumidores, então o mercado tem oferecido produtos de cabelo especializados, específicos, para as diversas texturas, inclusive, né, de cabelos crespos e cacheados, né, e essa mudança que parece pequena e apenas comercial ou estética, ela tem impactos diretos na nossa subjetividade, na nossa construção narcísica, no nosso autorreconhecimento e valoração, né, então, o quanto que é muito menos difícil, né, ou mais fácil, a depender da situação e da pessoa, né, do contexto onde que ela está, lidar com o seu cabelo natural, com o seu cabelo crespo, andar com Black Power, sair da ditadura da chapinha, né, e eu estou falando isso no sentido de o quanto que isso favorece, né, esses processos, mas que é necessário também a gente ter cuidado e entender que a pessoa, que é importante que as pessoas negras, né, tenham a possibilidade de escolher, inclusive, né, assim, se querem ou não ter essa relação com o cabelo, né, com o seu cabelo, com a sua própria textura, né, assumir o seu cabelo, porque senão a gente cai numa outra ditadura e num processo que pode fragilizar, ao invés de fortalecer, né, essas subjetividades, nossas subjetividades enquanto pessoas negras, que ao longo da história da humanidade, nas nossas próprias histórias de vida, já são muito fragilizadas. Então a gente precisa se atentar a isso também. E algumas coisas, então assim, eu acho importante a gente pensar, né, a saúde mental como um produto das relações sociais e é um produto das relações sociais que são racializadas, né, e interseccionais, né, então pensar que enquanto pessoas negras, nós temos, como eu já havia falado, né, nós somos múltiplos, diversos, tanto por questões de gênero, de sexualidade, de contexto geopolítico, onde nós estamos, de onde nós viemos, né? Inclusive, temos uma diversidade, por exemplo, de onde nós viemos
com relação às duas pessoas que estão palestrando, né? Rory veio de África e eu sou brasileira, mas eu sou brasileira do interior, né? Assim, vim para BH também em 2007, assim. Então, olha só, isso com certeza faz uma diferença na minha vida e na vida de Rory, né? Então, a gente precisa levar em consideração que a nossa saúde mental ela é produto dessas diferenças todas, que faz com que a gente tenha uma história de vida, né? Que é diferente de outras pessoas. E algumas coisas que eu noto, né, assim, de impactos negativos do racismo na nossa saúde mental, enquanto pessoas negras, são a exaustão física e psíquica, né, assim. Então, uma luta cotidiana e diária para sobrevivência efetiva, com condições mínimas, em muitos casos, né, assim, porque nós sabemos que, infelizmente, a população negra é a mais vulnerabilizada no nosso país, e isso tem impactos físicos e psíquicos, né, assim, não dá para dissociar. Como é que fica a subjetividade, o psiquismo de uma pessoa que está o tempo inteiro ameaçada de não... com uma instabilidade, né, assim, de não saber, por exemplo, o que vai comer, ou como vai pagar as contas, ou da guerra no seu território, que coloca, que traz um nível de estresse para a pessoa e que coloca ela em risco efetivo, né, assim, do seu corpo mesmo está em risco, né, então isso traz exaustão física e psíquica. E tanto para pessoas negras em situações de maior vulnerabilidade, quanto para pessoas negras que estão numa situação financeira, econômica um pouco melhor, né? Porque, afinal de contas, não é porque você ascende socialmente ou que você tem minimamente acesso a determinados espaços, como, por exemplo, a universidade, que você deixa de ser negra e negro, né? E que você deixa de sofrer racismo. Não. Né? Então, essa exaustão física e psíquica é algo que nos acompanha enquanto população negra, infelizmente, né? É algo recorrente que eu tenho observado em minha prática clínica, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção sobre a saúde mental da população negra é sobre o quanto que a subjetividade ela acaba sendo negligenciada, né? E o quanto que isso tem a ver muito com as dinâmicas do racismo e que dificulta as condições materiais de sobrevivência da população negra, ou seja, eu não tenho tempo para lembrar das minhas questões subjetivas, emocionais, afetivas e psíquicas, afinal de contas, eu estou na luta para ter condições mínimas de sobrevivência, né? Então, acaba que a subjetividade é como se fosse... como se não fosse um direito nosso, né, da população negra, como se a gente não tivesse direito a cuidar da nossa saúde mental, né? A acessar determinados espaços, buscar psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, é como se fosse uma frescura. E não, é muito importante, né? Então, que esse é um ponto também que eu tenho notado muito, né? Da negligência da saúde mental. Outro ponto que eu noto, né? Assim, é o quanto que a nossa autoestima, ela fica comprometida, né, justamente por conta desse recebimento, essas designações raciais que a gente tem desde que a gente nasce, que alocam, né, tudo que é ruim, tudo que é negativo para a negritude, né, que é o que a Neuza Santos Souza e o Frantz Fanon falam, né, do mito negro, que acaba criando no imaginário social toda uma ideia de que o que é ruim é da negritude, o que é bom é da branquitude, né? Então, como que você vai crescer com uma boa autoestima num ambiente que não só desvaloriza, como violenta, como discrimina, né? Assim, o seu cabelo, a sua cultura, os seus traços, né? Então, a necessidade da gente ter espaços, né, e momentos de positivação de tudo isso que nos caracteriza enquanto pessoas negras, né, assim. E o papel muito importante, né, da família nesse processo de fortalecimento, né, desde a infância, desde as escolas, a educação, né, assim, de fazer um trabalho desde com as crianças mais pequenininhas, porque
o que eu estou defendendo, e o que a gente na prática vê também é que as crianças, desde muito novas, elas percebem as diferenças raciais e o racismo, né? Então, elas aprendem, não é? Elas não nascem sabendo disso, mas elas absorvem e muito rapidamente isso vai fazendo parte das subjetividades delas, né? Tanto de crianças negras quanto de crianças brancas, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho com a infância, com a primeira infância, com pais, com a escola, né? Assim, ter trabalhos que modifiquem as representações sociais das pessoas negras nos diversos espaços, na televisão, na internet, enfim. Outro ponto, né, assim, que eu queria ressaltar, assim, de impactos negativos que eu vejo do racismo na nossa saúde mental, é a autocobrança, né, a questão de que eu tenho que ser a ou melhor em tudo que eu fizer, né, justamente por conta dessas dinâmicas do racismo que desmerecem, desvalorizam, né, tudo o que nós somos enquanto pessoas negras. Então, um exercício constante de precisar se provar e provar para o outro que eu tenho condições de estar, que eu tenho as mesmas, que eu estou na mesma condição que essa outra pessoa, né, assim, e que eu possa receber, né, assim, o reconhecimento igual ao dessa outra pessoa, desse branco ou dessa branca, né. E com isso, né, com essa autocobrança, que não é uma cobrança apenas interiorizada, é uma cobrança social também, não sejamos ingênuos de achar que vem só da nossa cabeça, porque, de fato, a gente sabe que as pessoas negras, elas tendem a ser mais cobradas por outras pessoas, onde quer que a gente esteja, né? É como se a gente o tempo inteiro estivesse sendo avaliada e avaliado, né? Inclusive, como o Fanon tem um trecho, né, em Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele destaca isso, né? É como se, quando uma pessoa negra falha, ela carrega toda a população negra com ela. Então, todo mundo, todas as pessoas negras vão ser julgadas junto com essa pessoa negra que falhou em alguma coisa. Quando uma pessoa branca falha, ela é apenas uma pessoa branca, né? Justamente porque a branquitude ainda não é vista como um grupo racializado, né? E essa autocobrança acaba fazendo com que a gente engaje nesses estereótipos e nessas formas, né, assim, de entender que as mulheres negras são fortes, que os homens negros são fortes, insensíveis, másculos, viris, né? Então, que isso tudo tem impacto, esses estereótipos, né, assim, que eu identifico como parte, né, assim, do mito negro, eles acabam afetando ainda mais a nossa saúde mental, porque se eu não tenho direito a errar, estar vulnerável, a me cuidar, a ter minhas emoções, eu vou cada vez mais adoecendo, né, fisicamente e psiquicamente, né. E algo também que eu encontro, né, como sendo recorrente, assim, dos impactos negativos, né, do racismo, é o que tem sido nomeado como síndrome de impostor e de impostora, né, que é essa sensação de que você não está apto ou apta para fazer determinadas coisas, para ocupar determinados espaços, né, especialmente espaços, assim, de poder, de decisão, né, assim, e que geralmente nós, enquanto pessoas negras, somos pouquíssimas nesses espaços, então aí bate essa síndrome de impostor e de impostora, né, assim, justamente também porque nós vamos ser cobradas e cobrados, né, muito mais, vamos ser notadas e cobradas, né. E aí eu acho importante a gente lembrar que todas essas questões, né, que eu estou apontando como impactos negativos do racismo, estão relacionadas às dinâmicas do racismo, né? Então, a gente precisa entender que nós, enquanto população negra, se estivermos passando por essas situações, e a gente vai passar em algum momento, né, das nossas vidas, mais ou menos,
a gente tem que tomar cuidado para não culpabilizar essas pessoas negras que estão passando por essas situações, né? Porque isso é uma revitimização. A gente não entender que essa pessoa negra, ela está se sentindo dessa forma, agindo dessa forma, justamente por conta das dinâmicas do racismo, né? Então, isso é muito importante, da gente sempre ter em vista, assim, como horizonte, né? Entender que a nossa visão de mundo, a nossa subjetividade, nosso psiquismo, nossa saúde mental é produto do meio onde nós estamos, das relações que nós estabelecemos e, portanto, também do racismo que nós vivenciamos, né? Mas, para finalizar, né, assim, eu acho que eu já devo estar estourando meu tempo, eu queria trazer também uma questão sobre o que é possível a gente fazer enquanto promoção de saúde, né? E aí eu vou focar mais uma vez na questão da promoção de saúde mental, né? Então, algumas coisas, né, que eu penso como importantes para a gente conseguir fortalecer nossas identidades, nossas subjetividades, né, assim, enquanto pessoas negras. É muito importante a gente buscar estar entre os nossos, né? Então, fazer parte de grupos, e esses grupos, porque esses grupos têm um papel fundamental, né? Assim, da gente fortalecer a nossa trajetória pessoal, nossa trajetória política, né? Assim, entender um pouco mais como que as dinâmicas do racismo atuaram, e aí a gente vai descobrindo que que várias coisas que nós sofremos e passamos ao longo das nossas vidas não é algo que somente eu, Thalita, passei, que várias outras pessoas negras passaram também, sabe? Isso é importante tanto no sentido de politizar, né, entender que é algo que transcende a minha própria existência, como também de retirar uma certa culpa e responsabilidade que a gente pode vir a ter e a sentir por ter passado por determinadas situações, né, assim, de violência, de perseguição, de não reconhecimento, né. Então, eu acho muito importante o papel que estar entre os nossos, né, de aquilombamento, de procurar fortalecer, estar com pessoas negras também. Então, é fundamental, eu acho que isso é um fator de promoção da saúde mental. Eu vejo também que conhecer sobre a história da população negra no Brasil também é algo importante, sabe? De promoção da saúde mental, para entender qual que é o contexto, o que fez a gente estar vivendo em 2020, as coisas que nós vivemos, o que mudou, o que ainda não mudou de jeito nenhum, sabe? Assim, para a gente ter uma perspectiva histórica mesmo, assim, da gente enquanto sujeitos históricos também, né? E, enquanto psicóloga, obviamente, também acho muito importante um fator de promoção da saúde mental, os processos que a psicologia pode ofertar, né? Então, seja com grupos, né, grupos terapêuticos, grupos para discutir questões raciais, para falar sobre situações de violência, fortalecimento, ou até mesmo o processo da psicoterapia, ou da análise, no caso, a análise é a psicoterapia da psicanálise, né? Então, e que vai ser um espaço em que você vai poder falar sobre a sua própria história de vida, sobre as coisas que você sente, pelas quais você passou, como foi sentir, vivenciar determinadas situações, né? Então, um espaço seu, né, assim, mais íntimo, e que seja um espaço acolhedor, né? Então, eu indico que você querendo buscar, né, uma psicóloga, um psicólogo, busque, né, uma psicóloga e um psicólogo que tenha um olhar antirracista, né? Para que você se sinta à vontade, confortável, para falar sobre todos esses processos que não são fáceis, são bem doloridos, sofridos, né? Então, é muito importante que o que eu falei, né, de um impacto negativo da subjetividade negligenciada, que a gente pare com essa ideia de que a psicoterapia, a análise, a psicologia não é para a gente, né? O autocuidado é para a gente, sim. Tem várias iniciativas, inclusive, assim, de grupos e pessoas que fazem atendimento social para tentar
ter uma ação, né, nessa desigualdade social que faz com que a nossa população negra tenhamos mais dificuldade de acessar determinados serviços, como, por exemplo, a psicologia, né? Então, que a gente não negligencie mais as nossas subjetividades. Acho que, em linhas gerais, é isso tudo. Acho que eu falei demais, né? É o que eu tinha para colaborar, assim, para pensar com vocês. E fico aberta, né, a esse diálogo e, inclusive, gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês pensam também como fatores de promoção da nossa saúde mental, tá bom? Então é isso. Obrigada. Thalita, nós que ficamos realizados com a sua fala. Acho que você e o Rory trouxeram um olhar extremamente ampliado das perspectivas de saúde, das inequidades em saúde, das dificuldades para se estabelecer um cenário de prática de equidade de fato. Eu acho que a sua fala foi assim perfeita, você contemplou diversos assuntos, trouxe a questão da saúde mental, né, como um produto de diferenças étnicas, econômicas, sociais, e um ponto muito, muito interessante também que a gente vê a importância do processo, né, de empoderamento para tentar vencer algumas barreiras desse racismo estrutural. E é lamentável a gente perceber um contexto, né, de negligência que a nossa saúde mental é inserida, o qual a gente luta para sobreviver e não tem a oportunidade de viver. E aí a saúde mental, que é algo tão importante, acaba se tornando um luxo, ou passado como uma frescura ou algo do tipo, e aí ocorre esse processo, né, de negligência. Então, mais uma vez, eu te dou os parabéns pela sua fala, estou assim, extremamente realizado, contemplado com tudo que você e o Rory disse. Acho que foi uma oportunidade gigantesca de aprendizado. Nós tivemos aqui algumas manifestações no chat, algumas dúvidas também direcionadas para você e para o Rory. Eu já vou emendar aqui as dúvidas direcionadas a você e os comentários. Rory, sinta-se à vontade também para juntar aqui conosco. Inicialmente, Thalita, o Leonardo Silva, ele solicitou, né, pergunta à psicóloga Thalita: trabalho em uma área em que as pessoas negras têm grande protagonismo, que é a área do esporte, né? E ele gostaria de ver os alunos dele com esse mesmo protagonismo na área das ciências. E ele pediu uma sugestão do que poderia ser feito nesse sentido, né? Dessa maior representatividade também em outras áreas. Acho que é um processo... Pode sim, por favor. Rory, se você quiser começar respondendo. Fala lá. A pergunta do Leonardo, né? Isso. Ele Olha, pede, né? Em ciências ele fala no geral, né? O que, assim, ao meu ver, é importante começar a estimular os alunos trazendo alguns exemplos, como por exemplo, né? Trazendo algumas pessoas e que essas pessoas mostrem as trajetórias. Você pega, por exemplo, a Thalita, que tem uma trajetória bem bonita, que, pronto, veio trabalhando nessa questão, faz ciência, né? Por exemplo, eu poderia ser um desses convidados dele, mostrando a minha trajetória no mundo da pesquisa, da ciência, e como eu me tornei um cientista hoje, da área de desenvolvimento de vacinas. Então, eu acho que trazendo algumas pessoas bem, assim, pronto, eu me sinto realizado hoje e eu faço o que eu gosto, entendeu? Pessoas empolgantes para
instigar, né, para despertar essa vontade dos alunos, né, em querer sempre ser protagonista em alguma coisa, ou despertar, né, a paixão por ciências, né. Então, eu tenho esse ponto de vista aí, né, trazendo exemplos, né, para a sala de aula. Eu concordo com a resposta do Rori, eu me sinto contemplada, eu acho que é bem isso mesmo, assim, a gente precisa ter a representatividade, quando a gente fala de representatividade, tem a ver com uma redistribuição do espaço, dos acessos, uma redistribuição material e de reconhecimento. Então, ou seja, a representatividade no sentido, poxa, se temos no departamento de psicologia da UFMG 20 professoras e professores, por que não temos nenhum negro em negro? Sendo que a população negra é a maior parte da população. A gente precisa mudar esse quadro. A população negra precisa estar nesses espaços. Mas não é só isso, né? Assim, não é só para estar. É porque o estar, ele nos auxilia nos processos de construção das nossas identidades, das nossas identificações, né? Quando eu vejo um pós-doutor em farmácia, um pós-doutor negro em farmácia, eu sinto que o pós-doutorado é uma possibilidade para mim, né? Então, ter esses referenciais e contar contar para as crianças, para as pessoas de um modo geral, que existem pessoas negras nos espaços diversos, fazendo coisas diversas, é muito importante para abrir um leque de possibilidades para nós, enquanto população negra, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, as novelas, né? A forma que as novelas ainda representam a população negra, é no espaço de subalternidade, né? Assim, apenas nesse lugar. Se a gente tem só isso para ofertar para as crianças negras, como é que elas vão querer ser cientistas? Porque elas só veem cientistas brancas. Como é que elas vão pensar em ser psicólogas? Sendo que as psicólogas que passam na televisão são só brancas, né? Então, para fortalecer, né, assim, a trajetória de crianças, para que elas queiram, sonhem com outras possibilidades, né, com a ciência, com essas outras profissões mais valorizadas socialmente, né, tipo medicina, advogados, direito, né, é necessário a gente contar para elas que existem pessoas negras que estão fazendo isso, colocar isso como uma possibilidade concreta, né, olha lá, tal pessoa está fazendo e tal, porque a gente sonha os sonhos que são possíveis, né, então o que a sociedade racista oferece para nós, enquanto população negra, os sonhos possíveis são sempre, de modo geral, a vulnerabilidade, a subalternidade, né? Então, a gente, enquanto pessoas negras que estamos aqui, por exemplo, no espaço da universidade, a gente está servindo também como um espelho, como possibilidade de referência para outras pessoas negras que não estão ou não tiveram ainda a possibilidade de estar aqui também. Perfeito, Thalita, perfeito, Rory. Obrigado, Leonardo, pela pergunta e obrigado por terem respondido. Acho que eu vou tomar a liberdade aqui de pular, de antecipar a pergunta também do Leonardo, porque eu acho que vai muito nesse sentido também. Ele pede para que seja falado um pouco sobre a formação da identidade negra na educação infantil e o uso do brinquedo industrializado que reforça a hegemonia branca, né, esse reforço de um padrão. E gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, por favor. Pois é, Leonardo. Essa é uma questão que eu acho das mais importantes, sabe? Assim, inclusive, eu não sei, né, quem aqui sabe, mas eu já fui professora da UFOP, né, professora substituta no departamento de educação, né? Então, eu dava aulas de psicologia da educação.
e psicologia da educação 1 e 2, psicomotricidade, dificuldades de ensino e aprendizagem. E a questão racial era sempre algo muito importante para mim nas diversas disciplinas, né? Especialmente com as turmas, né, de licenciatura e da pedagogia, né, que trabalham muito com a infância, com a primeira infância, né, assim. É muito importante que a gente forme profissionais que se entendam enquanto sujeitos racializados e que, por sua vez, vão trabalhar com outros sujeitos racializados. Mesmo que esses sujeitos racializados sejam crianças, sejam sujeitinhos pequenininhos, mas são sujeitos, né? Que são identificados socialmente como brancos, negros, indígenas, orientais, enfim. Desde que nasceram, essas crianças estão sendo designadas, estão sendo racialmente designadas, né? Então, é muito importante esse processo de formação na universidade. É algo, inclusive, que eu recentemente debati, tive a oportunidade de transformar em um capítulo de livro, num livro que foi lançado agora, que é Psicanálise Política, e que eu falei um pouco de como que eu entendo esse processo na formação dos profissionais, para que elas e eles se vejam enquanto sujeitos racializados e que elas e eles estão designando racialmente também essas crianças com as quais elas trabalham, e que essas designações, que são parte da nossa vida, né, assim, porque nós temos realmente diferenças fenotípicas, né, diferenças diversas, né, que essas designações que elas possam ser feitas de uma forma positiva, né. Então, um exemplo que é sempre muito utilizado é o tal do lápis cor de pele, né, que alçou-se, né, colocou-se o tal lápis cor de pele, que é um tom específico, como referência de tom de pele para todo mundo. Só que esse lápis cor de pele que é usado, geralmente, ele é mais próximo do tom de pele de pessoas claras, de pessoas brancas, né? Então, se eu uso, né, assim, essas referências, né, do lápis cor de pele, das bonecas, né, que são brancas, majoritariamente, até os desenhos, né, assim, que a gente dá para as crianças colorirem ou para elas assistirem, né, se eu não dou histórias diferentes e personagens diferentes para essas crianças verem que existem uma diversidade de identidades raciais, elas vão crescer vendo apenas a branquitude como possibilidade de identificação, né, assim. Isso gera o auto-ódio, autoestima baixa, uma autoimagem deformada, né, assim. Então, isso vai trazer uma série de complicações, né. Então, eu acho que o trabalho na educação infantil, ele tem que ser começado com as profissionais e os profissionais que trabalham com essas crianças, para que elas se deem conta do quão importante elas são, e elas já sabem, né, assim, ao longo da graduação delas, elas vão ter importância, elas e eles, mas que essas pessoas entendam que elas são importantes em diversos sentidos, inclusive com relação à identidade racial, né, assim, que é uma questão muito importante para todo mundo. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Você quer comentar um pouco também, Ruri? A gente pode passar para o próximo. A Thalita já disse tudo. Perfeito, perfeito. Obrigado também pela participação mais uma vez, Leonardo. Eu antecipei porque é algo que também perpassa, né, pela identidade. Mas dando seguimento, a Adelina Nunes fala, né? Excelente sua abordagem, Thalita. Muito importante essa sua retomada dos determinantes de saúde para pensarmos os aspectos psicossociais da produção de saúde e doença. Como você tem percebido a abordagem das universidades com as demandas de saúde mental dos estudantes negros, negras e negras? E aí fica à vontade também, Rory, se você quiser comentar um pouco sobre essa abordagem. Olha, a Adelina também é psicóloga, né?
E com relação à saúde, na verdade, eu perdi um pouco a pergunta. Não sei se ela perguntou especificamente da psicologia ou se, de um modo geral, nas áreas da saúde. Bom, mas a questão é que vou falar a partir da psicologia e seria até interessante ouvir do Rory como que isso acontece na farmácia, né, e de outras pessoas que possam falar de outros espaços. O que eu vejo é que as universidades, as faculdades, elas não abordam a temática racial nos currículos, né? Inclusive, nós estamos tendo uma série de lives, né, no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais sobre a questão do Novembro Negro, né? São todas as quintas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube do CRPMG. Amanhã, inclusive, eu vou estar na live e vou falar sobre como que a psicanálise pode ser uma aliada para uma prática antirracista. E aí vai ter uma outra colega minha falando sobre a Gestalt terapia e o enfrentamento ao racismo, né? Perspectivas psicológicas diferentes e enfrentamento ao racismo. Na semana passada, a live foi sobre formação, os desafios da educação antirracista na formação em psicologia. E a gente fez essa live justamente para falar, denunciar, explicitar o quanto que os cursos de psicologia, eles não estão nem um pouco interessados, assim, sabe? Os currículos não têm disciplinas obrigatórias sobre racismo. Quando tem, geralmente são optativas, né? Ou seja, você não é obrigado a fazer. É comum o debate racial ficar misturado com o debate amplo de direitos humanos, né? E aí, quando coloca no debate amplo dos direitos humanos, ele acaba ficando negligenciado, assim, né? Trabalha-se pouco ou não se trabalha com a profundidade necessária a temática racial. Então, o que eu percebo é que a gente precisa continuar lutando para que haja mudanças nos currículos, sabe? Assim, uma decolonização dos currículos mesmo, assim, para que as professoras e professores universitários sejam obrigados a estudarem e a passarem para as graduandas e graduandos o questionamento sobre o racismo, sabe, assim, para que essas graduandas e graduandos, por sua vez, consigam ser profissionais que deem conta de atuar nas diversas áreas da psicologia de uma forma antirracista, né, que não reproduza o racismo. Aí, acho que seria bom se o Rory falasse sobre isso na farmácia, eu não tenho a menor ideia como que se fala-se sobre isso, né, enfim. Muito bem, Thalita. Então, igual você falou, assim, se a gente pensar a abordagem das universidades em relação a demandas de saúde mental, do que eu me recordo, né, na escola de farmácia aqui da UFOP, tem algumas linhas de, pesquisa em relação à saúde mental, utilização de medicamentos, né, controlados, enfim, né, mas igual você falou, a gente durante a graduação, ou se a gente está fazendo alguma coisa, uma pós-graduação, a gente não tem diretamente contato com disciplinas, né, não faz parte disso daí para ater essas questões de como que, por exemplo, como que a UFOP se comporta em relação, ou quais são as abordagens da UFOP em relação à saúde dos negros, né? Então, eu acho que isso talvez é uma lacuna e que deve ser repensada, né, já que, igual a gente já viu hoje, a gente tem inúmeros pontos que precisam ser, digamos assim, melhorados. Vamos supor, se você pensa na questão, vamos pensar na saúde bucal. Até uns tempos atrás, quando ainda a gente não estava nessa crise econômica
se eu não estou enganado, né, e alguém pode me corrigir se souber melhor, se a gente pega em relação à saúde bucal, a gente tinha, se não me engano, a cada 6 meses você poderia fazer uma consulta com o dentista e ter uma limpeza bucal, né? Então, assim, mas não tinha nenhum programa especial, né, para a saúde bucal dos negros da universidade, entendeu? Então, e como eu já falei nos dados lá, a população a raça que mais procura dentista são os brancos, né? Então, assim, eu não sei qual que era o mecanismo, ou se teve esse mecanismo da UFOP para estimular ainda mais que os negros fossem fazer uma limpeza bucal, uma consulta com o dentista, enfim. Então, eu acho que ainda a gente está alguns passos atrás, né? Então, a gente precisa melhorar nesse sentido. Então, não sei aqui no FOP alguma abordagem específica para a saúde negra, não me recordo, viu? Então, são lacunas que a gente precisa, né, olhar atentamente, né? Sim, realmente a gente percebe, né, que há essa carência no nosso plano pedagógico desse olhar existencialista, né, e é um reflexo do nosso racismo estrutural e estruturante das nossas relações e formações. Agradeço a Rori e a Thalita pela resposta, agradeço a Adelina pela participação. O pessoal, Thalita, eles estão pedindo aqui, a Luciana Santos, a Raíssa Rodrigues, pediram o link da cartilha, eles não conseguiram achar lá no site. Já coloquei aqui no Perfeito. Tá certo, então. Obrigado. Aí, só uma coisinha, Alan. A gente já produziu vários folders, sabe, na nossa comissão. Então, tem folder sobre branquitude, tem o folder sobre racismo institucional, sabe? Então, nesse link aqui, vocês vão achar vários folders disponíveis lá. E faz circular aí, porque a gente precisa fazer essas informações circularem mesmo. E aí, se vocês quiserem ver a live amanhã, né, que eu vou estar, vai ser lá no YouTube, no canal do CRPMG, vai ser às 19 horas. Perfeito, Thalita, obrigado pelo compartilhamento, pelo convite. Peço aí ao Clésio, né, se possível, ou a Jennifer presente, de deixar esse link salvo para disponibilizar para o pessoal depois. Aqui no chat a gente teve o pessoal estendendo o debate acerca da identificação e de outros processos raciais, bem interessante. Então acho que vai ser uma coisa que vai auxiliar muitos aí, principalmente o Leonardo, né, que trouxe algumas dúvidas. E Rory, você respondeu o Leonardo, né, uma pergunta que ele te fez ali no chat. Eu queria que você, se você pudesse, responder aqui também para a gente. Algumas pessoas às vezes não acompanham. O Leonardo perguntou, né, no caso da hipertensão arterial ser majoritária na raça preta, as causas podem ser atribuídas a fatores genéticos, atitudinais, sedentarismo e socioeconômicos? Qual destes ou outros você atribui como principal? Seria a interação de todos eles? E aí, se você puder responder aqui ao vivo para a gente, por favor. Ok, ótimo. Então, Leonardo, como eu falei, e se a gente observa, eu posso dar um exemplo aqui, tem um grupo na Unicamp que trabalha ou realiza alguns estudos tentando ver essa questão de hipertensão arterial e outros fatores que podem levar ao AVC. E, de acordo com o estudo que eles realizaram, eles observaram que, ao longo dos anos, o que a gente tem, o que tem se notado é que a hipertensão arterial, ela tende a ser muito mais complicado na população negra, tá? Quando comparado
com a raça branca, e isso devido a alguns fatores, tá? Então, o fator genético, ele é um dos fatores mais importantes, é o que mais pesa na balancinha para que uma pessoa tenha a hipertensão arterial. Porém, outros fatores, como eu já falei, os fatores socioeconômicos, tá, vão impactar também nessa balança. Então, eles têm um peso também, tá? Fatores socioeconômicos que são observados, então, na raça preta e que não são observados na raça branca. Então, esses fatores socioeconômicos também determinam isso, a questão da hipertensão arterial, tá? Então, é um conjunto de fatores, assim, a gente não pode traçar, só o genético, o que tem se observado é o quê? Para a raça preta, é o fator genético e, obviamente, também o fator socioeconômico, que, como a gente já discutiu nessa mesa redonda aqui, a gente tem uma desigualdade tremenda e isso afeta diretamente a várias outras, né, digamos assim, outras coisas, né, que estão ligadas aos fatores socioeconômicos, né. Certo, obrigado, Rory, por responder novamente. Eu acho que para a gente, por questão de tempo, para a gente poder encaminhar para a finalização, acho que a gente pode responder aqui, vocês podem responder, por gentileza, a última pergunta do Jonathan Coffey. Jonathan, que é estudante da farmácia, né, da UFOP. Nós sabemos como a África contribuiu imensamente na cultura brasileira. Como esse reconhecimento pode ser ampliado? Acho que isso pode auxiliar a questão da autoestima. Né? Então, acho que é um pouco dos reflexos dos processos epistemológicos que acontecem. Se vocês puderem comentar sobre isso. Então, eu acho que concordo com o Jonathan, acho que falar das contribuições, né, que os diversos países africanos têm para a nossa formação, não só cultural, mas de conhecimentos mesmo, né, que foram sendo incorporados pela população brasileira, que foram, às vezes, usurpados, né, assim, utilizados sem fazer referência, né, assim, que vieram do continente africano, das diversas tribos, etnias que existem, né, no continente africano. Eu acho que fazer esse processo de resgate, ele é muito importante, né, e aí, o que eu tenho tentado fazer, né, na minha área e na minha pesquisa, é explicitar também, né, o quanto que a psicologia e a psicanálise, elas são ciências, elas são conhecimento eurocêntricos, né? Elas partem da Europa, de um sujeito europeu, para formular os discursos amplos para todo o resto do mundo, né? Sendo que o resto do mundo, que é a maior parte do mundo, né, tem outras culturas, tem outras histórias, né, assim. Então, o que eu tenho tentado fazer, né, enquanto pesquisadora, enquanto psicóloga, né, no meu doutorado, é explicitar isso, especialmente o quanto a psicanálise é eurocêntrica, o quanto tem ideias raciais nas produções de Freud, né, então que Freud, ele o sujeito da sua época mesmo, né? Ele utiliza ideias como primitivo e civilizado, ele pega os estudos antropológicos, né, de sua época, que faziam comparações entre diversas sociedades e não percebiam, né, porque isso é o etnocentrismo, é o eurocentrismo, não percebiam que eles estavam comparando a partir deles mesmos e que eles tiravam conclusões a partir deles mesmos, né, assim, se olharem como parâmetro universal para o resto do mundo, né. Então, eu acho que
fazer um resgate dessa história, das contribuições, é fundamental, e algo que é fundamental também, que todas nós, a partir de nossas diversas áreas de atuação, é explicitar o quanto que nossas formações, as áreas que nós atuamos, que nós estudamos, são eurocêntricas, né? A academia, a universidade, se estabelece a partir do que o Grossfogel chama de racismo e sexismo epistêmico, né? Então, ela reproduz esse conhecimento que a gente tem utilizado, né, como sendo o conhecimento válido, né? Ele parte de determinados pressupostos que hierarquizam, colocando determinadas experiências como mais válidas do que outras, né? Então, um resgate dos saberes tradicionais também eu acho muito importante, né? Assim, para valorizar tanto quanto o saber científico, né? Então, eu acho que é por aí, assim, que a gente tem que fazer esse resgate histórico, tem que explicitar o eurocentrismo e tentar incorporar também outros saberes, os saberes tradicionais nas nossas práticas, nas nossas áreas de atuação. Jonathan, muito bem, Thalita, muito bem colocado. Eu também tenho esse pensamento aí, então a gente precisa resgatar muita coisa, tá? Porque se a gente pega as gerações que estão surgindo, não sei qual que é assim, talvez a Thalita seja mais expertise na área, mas o que eu vejo é que muita coisa foi ficando para trás e que não veio à tona e que as pessoas hoje, as crianças, adolescentes, simplesmente não sabem desses acontecimentos, de como que a cultura brasileira veio ser, como que nasceu a cultura brasileira. Aí a gente pode ir para outras áreas além da cultura, igual a Thalita falou de conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa de encontrar uma forma, e obviamente vai passar muito por esses grupos que estudam mais a fundo isso daí, de uma forma de trazer isso à tona, trazer isso daí, resgatar, tá? Essas histórias, essas contribuições, para que, assim, ou criar mecanismos de ter acesso a essas informações de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais rápida e fácil, tá? Então, passa por esses mecanismos aí de resgate, igual a Thalita falou. Tá? Perfeito. Obrigado, Jonathan, pela participação. Obrigado, Thalita e Rui, por ter respondido. Acho que no sentido da pergunta do Jonathan também, eu faço um convite a todos para que conheçam um coletivo aqui de Ouro Preto, coletivo Outro Preto. Eles realizam, uma das pautas, né, de trabalho deles é justamente a desconstrução de alguns processos epistemológicos intrínsecos na cidade de Ouro Preto, né, seja da construção de monumentos históricos e tudo mais. Para a gente, né, encaminhar para o encerramento da nossa mesa redonda, queria agradecer imensamente a Thalita e o Rui por ter compartilhado, por essa troca. Foi uma experiência incrível. Eu aprendi muito aqui e agradeço e parabenizo pela fala de vocês, com propriedade, né? Foi realmente uma bela explanação. E deixo o convite para que o pessoal acompanhe o restante da programação do nosso evento, convite para que acompanhe também a live de Thalita amanhã, né? E agradeço imensamente também ao NEABI pela oportunidade de me convidar para estar aqui moderando essa mesa redonda, que foi extremamente rica, e eu aprendi muito aqui. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para todos nós que estamos presentes aqui. Alan, eu fico lisonjeado de participar, né, de uma mesa com a Thalita aqui, e, assim, ela trazendo pontos importantes desse lado da psicologia, psicanálise,
Então, eu acho, assim, que foi muito enriquecedor e muito obrigado, mais uma vez também, por ter me chamado, né, para o pessoal da comissão, né, para participar, e com certeza eu saio daqui com muito aprendizado, tá? Obrigado. Agradeço também muitíssimo o convite, né, assim, do NEABI. O NEABI foi muito importante para mim, na minha curta estadia na UFOP, né, foi a primeira vez que eu vi um monte de professor negro universitário reunido, assim, porque a UFMG é um lugar, assim, muito diferente, sabe, assim, é muito branco mesmo, assim, o corpo docente, né, isso mostra o quanto que as desigualdades raciais ainda são muito grandes, né? Porque a gente tem entrado no ensino superior, mas não tem sido aprovados nos concursos. O que é isso? Algo errado não está certo. Então, foi maravilhoso quando eu descobri o NEABI, estive no NEABI, continuo no NEABI, né, como parceira, e agradeço muitíssimo a oportunidade de conhecer Rory. É importante ter essa referência também, né, um farmacêutico pós-doutor em farmácia negro, sabe? Vai ser importante, inclusive, para eu falar, assim, sabe? Depois, eu conheci um pós-doutor em farmácia, sabe? Assim, eu tenho uma referência nessa área, né? Então, agradeço muitíssimo. Espero que a gente continue essas conversas, né? Em outros momentos. Sim, é um espaço de troca muito importante, né? Parabenizo também ao NEABI, ao FOC pela realização desse evento, desse espaço aqui. No mais, agradeço mais uma vez os convidados. Quem tiver no comando aí, se quiser, já pode interromper a gravação, né? E convidar todos os ouvintes aqui presentes para que acompanhem, né, o restante da nossa programação, de nosso evento, e tem muita coisa bacana aí. As redes sociais do NEABI foram disponibilizadas aqui no chat, então conto que todos sigam participando conosco.